O Nunes foi um livro tão difícil de fazer quanto o do Heleno. O Heleno, por ser um personagem dos anos 40, e o Nunes, por ser o maior mentiroso que eu já vi na história do futebol. Ainda deve ter outros, eu ainda vou estar com eles, mas assim, o Nunes é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que assim, eu tive acesso à carteira de identidade dele, ele mentiu na idade, ele queria que eu pusesse uma outra idade, talvez eu fosse mais velho do que ele lá. Meu Deus! Não, tô brincando. Mas, por exemplo, uma que eu não aguentei e falei para ele, né, cara a cara, foi o seguinte. Em 87, Nunes, ele não sabia que eu era gandula. Em 87, Nunes, eu lembro que você volta ao Flamengo, mas, enfim, o ataque fica Renato e Bebeto, né? E aí você jogou ali o primeiro turno, mas as coisas não estavam acontecendo, você foi pro banco, na final nem no banco ficou. Ele, o que é isso? Quem te falou isso? Cara, eu só não joguei as finais por estar machucado. Eu joguei o campeonato inteiro, só não joguei contra o Inter as 2 finais por estar machucado. Eu falei, Nunes, na boa, eu escrevi o livro do Renato, na boa, eu era gandula teu, nem relacionado pro banco, quem ia era o Alcindo. Ele falou, o Alcindo foi relacionado porque eu estava machucado. Não sei o quê. Então, foi um dos maiores mentirosos que eu já vi, assim. Mentiroso do bem, né? Existe o Renato. O Renato o pessoal chama de arrogante, mas é um cara boa praça pra caramba. É a arrogância do bem, entendeu? Então, o Nunes não faz mal a ninguém. A não ser aos biógrafos. Porque eu tive que ver os jornais da época. Te deu trabalho. Deu trabalho. Te deu trabalho. Eu tive Tudo que ele falava podia ser Exatamente, mentira. porque aí eu tinha que ver os jornais da época, que ele declarou pro Globo, porque o Globo vai botar no dia seguinte o que ele falou no dia ali, o que ele falou no microfone. Aí o Globo falou, segundo o Nunes, o jogo foi muito difícil. Beleza. Então o Nunes, embora pudesse ser uma biografia que eu fizesse cara a cara por a gente estar vivo, eu tive que, como se ele não tivesse entre nós, eu tive que ir aos arquivos para buscar a verdade sobre o Nunes. Porque, para mim, ele mentia em tudo. Mas você chama ele de mentiroso assim na cara dele? Tá tudo certo? Ele criou um personagem para ele mesmo que ele acredita que ele foi titular até as finais. Ele criou... A realidade dentro da cabeça dele. Ele criou uma realidade ali que, enfim, que ele vive no mundo ideal do Nunes. E ótimo, então, que ele viva lá. Mas o meu livro é a minha credibilidade em jogo. E se eu faço um livro do jeito que ele quer, acaba com a minha credibilidade. Então,